Leia a Bíblia em um ano. Dia 42. Números capítulos 7 a 9. A dedicação do tabernáculo. No dia em que Moisés concluiu a armação do tabernáculo, a tenda sagrada, ele o uniu e dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os seus utensílios. Igualmente ungiu e consagrou o altar e todos os seus objetos. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram suas oferendas, trouxeram suas dádivas à presença de Yahvé. 6 carroças cobertas e 12 bois. Um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes. E os ofereceram diante do tabernáculo. Então o Senhor falou a Moisés e disse: receba-os deles e sejam destinados ao serviço da tenda do encontro. Tu o darás aos levitas, a cada um conforme a sua função. Recebeu, portanto, Moisés as carroças e os bois, e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, também de acordo com o que demandavam o trabalho deles. Estavam todos sob a administração de Itamar, filho do sacerdote Arão. Entretanto, Moisés não concedeu aos descendentes de Coate nem carroças nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. As ofertas dos chefes das tribos. Os príncipes fizeram então uma oferenda para a dedicação do altar, no dia da sua unção. Trouxeram suas ofertas perante o altar, pois Yahvé havia dito a Moisés: cada dia um príncipe trará sua oferenda para a inauguração do altar ao meu serviço. No primeiro dia, o que apresentou a sua oferenda foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A oferta dele foi uma bandeja de prata, de 1,560 kg, e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor de farinha, a melhor farinha de trigo amassada, com azeite, como oblação à oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro, de 1 ano como holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar, e líder de Issacar, trouxe sua oferta. E a oferenda dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg, e uma bacia de prata para aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor de farinha de trigo amassada com óleo puro de oliva como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon, e príncipe de Zebulon, trouxe a sua oferta. Sua farinha foi uma bandeja de prata de 1,560 kg, e uma bacia de prata para as aspersões,
de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor flor de farinha, amassada com azeite, como oferenda de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro, de 1 ano como holocausto, um bode como holocausto pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros, de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifícios de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No 4º dia, Elisur, filho de Sedeur e príncipe de Ruben, apresentou a sua oferta. Sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg, uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor flor de farinha amassada com azeite, como oferenda de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um cordeiro e um carneiro, de 1 ano como holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No 5º dia, Selumiel, filho de Zurizadai e príncipe de Simeão, trouxe sua oferta. A oferenda trazida por ele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bandeja de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha, amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro ou um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia, Eliasaf, filho de Deuel, príncipe de Gade, trouxe sua oferta. Sua oferenda foi de uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um cordeiro e um carneiro, de 1 ano, como holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros, de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia, Elissama, filho de Amiúde, o príncipe de Efraim, trouxe sua oferenda, e a oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro, de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros e 5 cordeiros, de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia trouxe sua oferta
Gamaliel, filho de Pedazur, e príncipe dos filhos de Manassés. Uma bandeja de prata de 1,560 kg, e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta para a oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um cordeiro e um carneiro de 1 ano para o holocausto, um bode como oferenda pelo pecado, e dois bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, Abida, filho de Gideone, e príncipe dos filhos de Benjamim, apresentou a sua oferenda, e a oferta que trouxe foi uma bandeja de prata de 1,560 kg, e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro, de 1 ano para o holocausto, e um bode como oferenda pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 cordeiros e 5 bodes de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício pela paz e comunhão. Essa foi a oferta de Abida, filho de Gideone. No 10º dia, Aiezer, filho de Amizadai e príncipe dos filhos de Dan, apresentou a sua oferenda, e a oferta que lhe trouxe foi uma bandeja de prata de 1,560 kg, e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro, de 1 ano como holocausto, e um bode como oferenda pelo pecado, 2 bois, 5 cordeiros e 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã, o príncipe de Azer, trouxe sua oferta, e a oferenda trazida por ele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg, e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta para a oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro, de 1 ano, como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã, filho de e príncipe de Naphtali, apresentou a sua oferenda. E sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg, e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro, de 1 ano como holocausto,
um bode como oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 cordeiros e 5 bodes de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão e paz. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Essas foram as ofertas dos líderes israelitas, os príncipes de Israel, para a dedicação do altar no dia em que este foi ungido. Ao todo foram 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata para as aspersões, 12 vasilhas de ouro. Cada bandeja de prata pesava 1,560 kg. E cada bacia para as aspersões pesava 840 gramas. O total das peças de prata pesava 28,8 kg, com base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesava cada uma 120 gramas, também com base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesava 1,440 kg. O total de animais oferecidos em holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, juntamente com as oblações, as ofertas de cereais que acompanhavam essas oferendas. 12 bodes foram trazidos e abatidos como oferenda pela expiação dos pecados. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão de paz foi 24 bois, 60 carneiros adultos, 60 bodes e 60 carneirinhos de 1 ano. Foram essas as oferendas trazidas para a consagração do altar, depois que este foi ungido, quando Moisés estava na tenda do encontro para falar com Yahvé. Ouvia a voz que lhe falava do alto, fluindo por entre os 2 querubins, moldados sobre o propiciatório, a tampa da arca da aliança. Era essa a maneira que o Senhor se comunicava com ele. As 7 lâmpadas do candelabro. Capítulo 8. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Fala, Arão, tu lhe dirás: quando colocares as lâmpadas, será de tal maneira que as 7 lâmpadas as iluminem a porta dianteira do candelabro. Que as 7 lâmpadas iluminem a parte dianteira do candelabro. E Arão procedeu deste modo. Colocou as lâmpadas de forma que iluminassem o espaço em frente do candelabro, conforme Yahvé havia ordenado a Moisés. O candelabro era moldado em ouro batido, do pedestal das imagens das flores que o ornavam, tudo em conformidade com o próprio modelo que o Senhor havia revelado a Moisés. Os levitas são consagrados a Deus. Yahvé falou a Moisés e disse: Toma os levitas no meio dos filhos de Israel e purifica-os. Com a intenção de purificá-los, procederás do seguinte modo: borrifarás sobre ele as águas da purificação. Eles também deverão rapar todo o corpo e lavar as suas roupas. Assim ficarão purificados. Em seguida, tomarão um novilho juntamente com a oferta de manjares, preparada com a melhor farinha de trigo amassada com azeite, e tu tomarás o segundo novilho como sacrifício para tirar pecados. Farás os levitas se aproximarem diante da tenda do encontro, e reunirás toda a comunidade dos filhos de Israel. Quando, pois, tiverem feito os levitas se aproximarem diante do Senhor, os filhos de Israel imporão as mãos sobre eles. Os filhos de Israel imporão as mãos sobre eles. Em seguida, Arão, fazendo um gesto de ritual de apresentação perante Yahvé, separará os levitas para mim, como uma oferta especial dos israelitas. Serão assim pertencentes ao serviço do Senhor. Os levitas, logo a seguir, colocarão a mão sobre a cabeça dos novilhos. Com um dos animais tu farás um sacrifício para tirar pecados.
uma oferta que será completamente queimada em holocausto, com o objetivo de purificar os próprios levitas. Havendo colocado os levitas diante de Arão e seus filhos, tu os oferecerás ao Senhor, com o gesto de ritual de apresentação. Deste modo separarás os levitas do meio dos demais israelitas, a fim de que sejam absolutamente consagrados a mim. Sendo assim, logo após haver de separados e purificados os levitas, eis que eles estarão preparados para trabalhar para mim na tenda do encontro. Eles são os filhos de Israel, que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus em lugar dos primogênitos do primeiro homem de cada mulher israelita. Em verdade, a mim pertencem todos os primogênitos dos filhos de Israel, homens ou animal. Eu os consagrei a mim mesmo, desde o dia em que feri todos os primogênitos da terra do Egito. Agora, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, tomei os levitas. Entrego os levitas a Arão e a seus descendentes como dádivas dentre os filhos de Israel, a fim de servirem a tenda do encontro, em benefício do povo de Israel, ministrando em nome de todos os israelitas os atos de propriação, para que nenhuma praga atinja o povo quando se aproximar do santuário. Assim Moisés, Arão e todos os filhos de Israel cumpriram tudo o que Yahvé havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os separou como oferta especial ao Senhor, e celebrou o ritual de purificação para eles. O povo realizou tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés em relação aos levitas. Assim eles foram escolhidos para trabalhar na tenda do encontro, dirigidos por Arão e seus filhos. O tempo de ministério dos levitas. Então o Senhor disse a Moisés: eis o que compete aos levitas. A partir da idade de 25 anos, o levita deverá prestar serviço, ocupando-se de uma função na tenda do encontro. A partir de 50 anos, não estará mais obrigado a esse ministério. Deverá afastar-se do ministério regular, e estes trabalhos não mais realizará. Poderá ajudar os seus companheiros de ofício nas responsabilidades de zelar pela tenda do encontro. Entretanto, ele mesmo estará isento de todo esse trabalho. De modo, portanto, designarás todas as responsabilidades e tarefas ministeriais dos levitas. A celebração da segunda Páscoa, capítulo 9. No primeiro mês do segundo ano, depois da libertação do povo de Israel do Egito, Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai e ele disse: celebrem os filhos de Israel a Páscoa, no tempo determinado, no dia 14 deste mês, no crepúsculo o celebrareis, sempre na ocasião própria. Celebrará de acordo com todos os estatutos e normas a ela referentes. Sendo assim, Moisés mandou os israelitas comemorarem a Páscoa, e eles passaram a comemorá-la no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Contudo, algumas pessoas tornaram-se impuras porquanto tocaram em um cadáver, e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Entretanto, essas pessoas recorreram a Moisés e a Arão, e os consultaram: estamos impuros devido a termos tocado em um morto. Por que seremos excluídos e privados de fazer a oferenda de Yahvé no tempo estipulado junto aos demais filhos de Israel? Assegurou-lhes Moisés: aguardai para que eu saiba o que Yahvé ordena a vosso respeito. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se alguém no meio de vós ou de vossos descendentes se achar impuro, devido ao contato com o morto, ou se estiver numa longa viagem, celebrará ainda assim o Pessá do Eterno, a Páscoa de Yahvé.
No segundo mês, aos 14 dias do mês, ao cair da tarde, celebrarão com pães matzot não fermentados e ervas amargas comerão o cordeiro do sacrifício. Não deverá restar dela nada para o dia seguinte, nem se lhe quebrará osso algum. Segundo todo o ritual de Páscoa, o celebrarão. Aquele, entretanto, que se encontrar puro ou não, e estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, será exterminado do seu povo. Não trouxe a oferenda do Senhor no tempo determinado, e por este motivo sofrerá as consequências de seu pecado. Se algum estrangeiro reside entre vós e celebra a Páscoa a Yahvé, deverá celebrá-la segundo o ritual e os costumes da Páscoa. Haverá entre vós apenas um estatuto e uma lei, tanto para estrangeiro quanto para o natural da terra. A nuvem sobre a santa habitação. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, veio uma nuvem e o cobriu. De noite, a nuvem parecia flamejante. Era sempre assim. De dia, a nuvem cobria o tabernáculo, e de noite, tomava o aspecto de fogo, e resplandecia até o raiar do sol. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha no lugar onde a nuvem parava. Aí acampavam os israelitas. De acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia e, segundo a ordem do Senhor, acampavam. Permaneciam acampados duramente todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a santa habitação. Se a nuvem permanecia muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam culto a Yahvé e não partiam. Às vezes a nuvem se detinha poucos dias sobre o tabernáculo, então apanhavam segundo as orientações do Senhor e também partiam em conformidade com as ordens de Yahvé. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então partiam. Em algumas ocasiões, a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, e então partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os israelenses ficavam também acampados. Mas quando ela se levantava, então igualmente partiam, conforme as determinações do Senhor. Acampavam e, conforme as ordens do Senhor, marchavam. Prestavam culto a Yahvé, segundo as ordens de Yahvé comunicadas por Moisés.